Olá, TV Cruzaltense recebe hoje, aqui no Espaço Convidados, o escritor da cidade, reconhecido, Além Fronteiras, Rossano Cavalari, que a propósito desses 200 anos de Cruz Alta, está lançando uma edição especial do Dicionário de Cruz Alta. Rossano, bem-vindo, obrigado pela gentileza. É um prazer. Mais uma vez conosco aqui. Obviamente, a gente quer saber qual é o intuito e qual é a síntese e o que tem nesse dicionário de Cruz Alta. Bom, o dicionário de Cruz Alta foi uma ideia que a gente constituiu lá por 2011, antes disso até, de reunir toda a história da cidade num volume. Na verdade, é um grande desafio, porque tu escrever sobre Cruz Alta, que é uma história enorme, em um único volume literário, ela se torna praticamente impossível. Né? Seriam necessários um volume pelo menos para a parte anterior à fundação de Cruz Alta, depois da fundação até o Império e depois a República. Acho que seriam 3 tomos interessantes para liberar bem um texto colaborativo para a compreensão. Né? Mas enfim, qual foi a maneira que se achou então de escrever sobre a história de Cruz Alta em um volume? Fragmentando-se a história, em textos, em verbetes. E um dicionário de Cruz Alta... De forma cronológica. Cronológica, não é de forma alfabética até, né? Porque o livro entra pelos sobrenomes ou pelo nome de algum acontecimento, de alguma casa comercial, de algum evento acontecido, enfim, de algum documento. Então a ideia é essa, é tu organizar de forma metódica uma história através de personagens que são destaques ou foram destacados durante esse tempo todo. E surgiu assim a primeira edição. E para nossa surpresa, o livro saiu em 2011, ele esgotou ainda em 2011, sabes? E aí circulam pela internet, pelas redes desses sebos, já ainda dicionário de Cruz Alta primeira edição, vendendo a R$100, R$200, às vezes o valor dessas cada volume. Essas livrarias aí que trabalham com isso aí, né? Então era um zoom de pessoas pedindo uma nova edição, e há tempo só que a gente vinha juntando esse material todo para constituir um novo volume ou uma nova edição. Bom, mas aí os 200 anos estavam perto, né? Até passei... Estamos no ano dos 200 anos? No ano dos 200 anos. Então até tive alguns problemas de saúde nesse meio tempo, quase desisti dessa ideia, sabe? Porque é um trabalho muito maluco escrever sobre esse livro, sobre os 200 anos nesse formato que eu escrevi. Então são 4.000 histórias diferentes que estão ali dentro. Não é um livro com uma história só. Tu entende que tu pega um texto e se deslancha a escrever. São micro-histórias. São micro-histórias, cerca de 4.000 micro-histórias, e cada uma com seu fundamento, com seu início e com seu fim. Né? Então esse é um grande desafio, porque um livro dessa natureza, meus queridos, ele já nasce incompleto. Né? E eu vou ser bem claro contigo. Agora, antes de eu terminar o livro, eu já tive que adaptar uma nova realidade para um dos verbetes. Vou te citar o exemplo do Cris Gomes, que é o diretor do programa do Faustão, que ele é daqui de Cruz Alta, né? Da Rede Globo, tudo. Trabalhamos juntos na falecida TV Cruz Alta. Exatamente. Aí termina o programa do Faustão, o Faustão vai para Bandeirantes e leva ele para produzir o programa lá. Então eu já tive que alterar. Ele foi antes que o próprio Faustão. Então eu tive que alterar esse processo todo aí. E esse é um dos exemplos, e muita gente que morreu ao longo do caminho. Tinha verbetes prontos de pessoas que morreram. É o caso da nossa confrade, confreira, a Julieta Vink, que faleceu nessa caminhada, e já estava o verbete pronto dela, sabe, como escritora, essa coisa toda. Então é um dicionário, ele é desafiador, às vezes até para a tua paciência, assim, porque às vezes está pronta a coisa e tu vê que esqueceu de inserir naquele meio. Tu tem que alterar toda a diagramação do dicionário, tem que fazer cortes, tudo para inserir aquilo. Então mas é recompensador, porque tu largar ao público esse filho com coisas inéditas que temos ali, com novos personagens que descobrimos da história de Cruz Alta, é simplesmente maluco, assim, sabe? Essa história do Roosevelt era uma história mal contada. Não havia subsídios que comprovassem a presença do Theodore Roosevelt, presidente dos Estados Unidos, em Cruz Alta. E para quem não sabe, o Theodore Roosevelt, mais popularmente falando, é aquele personagem do filme Uma Noite no Museu, aquele que está a cavalo dentro do museu, né?
que foi Prêmio Nobel da Paz, foi um dos personagens mais importantes nesse sentido. E a gente conseguiu as fotos com a livraria do Congresso Americano, no setor Teddy Roosevelt lá, né? Sim. Que liberou... Comprovando ele na estação ferroviária de Cruz Alta, conversando com as lideranças políticas e andando a cavalo com o general Firmino de Paulo na fazenda dele, Que dupla, Que dupla. Isso aí, uma dupla. E, então isso é interessante porque é uma coisa meio surreal. Qual a cidade que recebeu o Theodore Roosevelt no Brasil, a não ser Rio de Janeiro? Sim. E fui compreender o porquê dele estar aqui, né? Além dele visitar o Firmino, que criava gado Devon, ele aproveitou para fazer uma estadia no Firmino, justamente num processo em que ele seguiria para fazer a famosa expedição Teddy Roosevelt, que hoje tem nome de rio na Amazônia com o nome dele, inclusive. Então ele vem para o sul e vai para Montevidéu, e dali de Montevidéu ele vai para o Mato Grosso, naquela região, e dali ele segue para Amazonas. E foi um sofrimento danado, ele pegou malária, quase morreu, né? Mas ficou na história do mundo a tal da expedição Roosevelt. O Rondon participou com ele, inclusive, dessa expedição. E com uma passagem por Cruz Alta. Uma passagem por Cruz Alta, cara. E aí eu te dou essa informação. Poxa, como isso é importante para a gente saber, né? Que esse cara esteve aqui, é um cara que para os Estados Unidos é um dos grandes nomes da história norte-americana. Os americanos devem ter esse registro, registrado isso, isso, com né, certeza. Tem revistas com essa... Eu copiei, inclusive, a matéria. Copiei não, me baseei no inglês da matéria, da narrativa do assessor do Roosevelt, que eu me esqueci o nome aqui, Harper Ferry, se não me engano o nome dele, que estava acompanhando ele, fotografou todas as coisas. Então, poxa, esse é um exemplo que eu estou te dando de uma matéria interessante. Pô, não vai mudar a história de Cruz Alta? É claro que não, mas ela é no mínimo curiosa de por que um presidente dos Estados Unidos esteve em Cruz Alta. Né? E que riqueza, né? Que riqueza isso. E agora eu tenho riqueza de detalhes para explicar para o leitor. Antes eu só tinha uma citação de que ele provavelmente tenha tido estado aqui, né? Teve aqui em Cruz Alta. Então, provavelmente se deu bem com o Firmino, né? Tiveram algum tipo de afinidade. Era uma liderança, né? política em Cruz Alta. Naquele período o Firmino tinha 67 anos de idade. E ele estava no auge da sua influência política. Era o chefe político da região. Havia há pouco sido fundado o Centro Republicano em Cruz Alta. A Praça General Firmino tinha ganhado esse nome justamente naquela época em que o Roosevelt esteve aqui. O filho do Firmino, o Firmininho, que também recepcionou o Teddy Roosevelt, foi quem construiu a maioria desse progresso do que temos de modernidade em Cruz Alta, luz elétrica, os bancos, né, a prefeitura municipal, o prédio, o Palácio da Intendência. Então há um surto de desenvolvimento com o Firmininho, que embora não tenha sido um personagem tão assim notável no sentido humano, pelo contrário, né, mas no sentido de administrador ele deu um chute muito grande inicialmente aí para que a coisa andasse, né? Isso tem que ser reconhecido. Como ser humano, não, teve muitas falhas, era tido como uma pessoa não bem vista até por seus inimigos políticos adversários, né? Pois é, que isto significa que, obviamente, não dá para contar 200 anos, né, num livro assim, e o mais impressionante é que é uma obra inacabada, porque a história vai continuar, né? Ele já nasce inacabado. Ou seja, tu tens o desafio de continuar a contar essa história. Eu acho que é um presente para os próprios historiadores darem continuidade no futuro a essa obra, porque a gente é passageiro, né? E essa obra fica. Então, quem sabe, né? Quantos poderão aprimorar isso e atualizar? Mas quantos anos mais adiante, né, da história de Cruz Alta? A base está plantada. E sabes que agora tu falou aí a questão dos 200 anos, olha, nós temos uma história tão longa antes dos 200 anos que não é contada, né? Desde a presença dos jesuítas aqui, sim. O erguimento daquela cruz. Essa é uma questão que sempre se debate, ou seja, tem vertentes e há quem diga que Cruz Alta não tem uma relação missioneira, quando na verdade, por isso que tu estás dizendo, o seu fundamento, a origem de fato é rigorosamente jesuítica. Nos textos antigos, Cruz Alta era tratada como a chefa das missões, a chefia das missões. Houve por várias vezes a tentativa de emancipar o território de Cruz Alta, que seria o território das missões. E emancipação legal, né? Constitui um território separado da província do Rio Grande do Sul. É território de missões, cuja capital seria Cruz Alta. Mas houve 3 vezes a tentativa só. Houve um barramento por parte de alguns municípios, entre eles Passo Fundo,
né? Então veja bem, nós temos quase 200 anos antes da fundação oficial de Cruz Alta, que pouco é contada, né? E há muito a ser explorado, porque a presença jesuítica aqui, ela se dá já em 1626, com a fundação de São Nicolau, que é a primeira querência do Rio Grande, como da primeira fase dos jesuítas aqui, e desde então esse território começou a ser povoado, circulado, disputado pelos países ibéricos, e aí nós chegamos justamente na segunda fase das reduções, quando há o erguimento de uma cruz, que diz, segundo se aponta numa das ânuas do jesuíta Antônio Sepp, que seria a Guisa de Marco, para o território de Espanha no lugar. Bom, ergueram várias cruzes também para demarcar os territórios das plantações da erva mate. Isso é correto, mas havia essa grande cruz, a Guisa de Marco, segundo o padre Sepp, né, para marcar o início e o fim dos territórios de Espanha nesse lugar. Bom, seja como for, é uma cruz que é um grande símbolo da história desse território, né? E tem um mapa espanhol do século XVIII que já aparece essa cruz bem sozinha, solitária, nesse meio de caminhos, assim, as reduções aqui de um lado e nesse meio de caminhos somente aquela cruz, o que vai corroborar mais adiante com a passagem do Tratado de Santo Ildefonso, com os campos neutrais, exatamente em cima dessa cruz pela Coxilha Grande. Então veja bem, eu acho que Cruz Alta já nasceu sobre esse protagonismo importante, ou seja, a cruz que dá nome à cidade, ela dividiu duas nações ibéricas que disputavam o território aqui. Claro, é um marco. É um marco histórico, territorial, geográfico, e político, de tamanha importância, né? E por isso está descrito lá no monumento em Benjaminotti, nas bases da cruz estão descritas umas frases que eu ajudei a elaborar, inclusive, sobre esse processo histórico que nós vivemos aqui. E pasme você, depois disso aconteceram tantas outras coisas durante a história do Rio Grande do Sul e do Brasil, né? Por exemplo, o esgotamento das minas de prata em Potosí e a sobra das milhares de mulas na Argentina, nos criatórios, e a descoberta do ouro em Minas, e aí os tropeiros vêm buscar essas mulas que sobraram, e aí nós começamos a nascer para o mundo como povo, como povoado. Sim. Então veja bem. Não mais como passagem. Não mais como passagem, porque a princípio essa cruz serviu, aquela região, aquele sítio lá, como pouso de tropas. Era uma referência de passagem. O pouso da Cruz Alta se tornou famoso, já em 1787 se falava isso, nos alguns documentos. Então antes do caminho das missões, o caminho dos tropeiros, ser oficialmente esse aqui, o segundo caminho, porque o primeiro foi pelo litoral, né? E nesse livro que eu escrevi com a professora Sandra Souza sobre os tropeiros, ele demonstra bem essa mudança, todo esse paradigma, né, de qual região será agora, né? E a nossa região passa a ser descoberta porque houve um atalho que um paulista chamado João José de Barros descobriu. Então essas invernadas de mulas aqui nessa região se tornaram gigantescas, a ponto de engordar esses animais, ganhar preço, porque elas sairiam daqui reforçadas, com uma pelagem melhor, para serem vendidos em Sorocaba, em São Paulo. Mas chegou um momento em que esses animais passam a ser criados aqui. Então evita-se de ir buscar, passar a fronteira e pagar as guias, as tornaguias que se chamam, para transferir esses animais para o Brasil. Então era mais fácil criar aqui. Mas é difícil de fazer as mulas, né? Porque uma mula não se reproduz. Claro. É um animal híbrido. Então havia uma ciência por detrás de tudo isso, o cruzamento dos jumentos com as éguas puro sangue, éguas maiores ou menores dariam mulas melhores para carregar. Em média, uma mula carrega 45 quilos de cada lado das buracas, né? Esse é o peso médio de peso. Então veja bem, nós temos uma longa história antes dos 200 anos. E aí chega um momento em que já moravam, Veríssimo e meus queridos telespectadores e espectadores, mais de 1.100 pessoas aqui, antes de fundar Cruz Alta. Isso um dos documentos narra. E aí um tropeiro, o João José de Barros, diz assim, não, é momento da gente se reunir, vamos fazer uma petição ao governo da província para organizar isso aqui. Nós queremos uma capela para suprir os sacramentos das nossas almas. Foi o que está narrado no documento. E aí ele escreve isso, pede para fundar o povoado e o governo da província autoriza em 18 de agosto de 1821. Fato que não aconteceu em 1821, mas sim 4 anos depois.
Então nós tivemos um hiato desde a fundação até a fundação de direito teve uma e de fato teve outra, entendeu? Porque houve um atraso, houve briga com o dono das terras, com os índios, uma série de coisas. Os conflitos. Mataram colonos, voltaram para aquela cruz lá, para o sítio da cruz, queriam fazer lá, mas não tinha água, não tinha madeira, aí eles retornam poucos anos depois. Agora, essa referência de cruz remete a todo um aspecto religioso da origem da cidade, né? Tanto que a primeira diocese, Cruz Alta, pertencia para a diocese do Rio de Janeiro, lá nos seus primórdios, né? Tal era a grandeza da abrangência, né? Dessa questão toda aí. E depois, claro, obviamente, foi se desmembrando e aí virou a própria diocese aqui, né? Mas o que eu quero dizer é isso, ou seja, a origem, o fundamento religioso também é muito forte. O nome, a Cruz Alta, ela provém de um símbolo religioso cristão, né? Mais tarde ela anda economicamente graças ao ciclo do tropeirismo. Bom, então nós temos duas vertentes que originaram esse povo, a criação mesmo e a inspiração pela cruz, né? E depois o surgimento econômico do povoado e desenvolvimento pelo ciclo econômico, que primeiro foi a erva mate. E aí alguém discute às vezes comigo, não, mas a erva mate sempre foi a maior economia para os tributos municipais. Foi até a primeira emancipação dos territórios de Cruz Alta em 1857, como o Passo Fundo cai fora, nós começamos a perder Botucaraí, que era uma grande produção de erva mate, e logo depois Palmeira das Missões. Sim. E aí nós perdemos toda a arrecadação praticamente dos tributos e ficou a criação de mulas como primeiro lugar. E aí a economia teve que se reinventar. Reinventar, mas as guerras não deixaram, né, ver isso, porque nós, cruzaltenses, e isso tem muito no livro aí, nos outros livros que eu escrevi também, nós somos timbrados abaixo de guerra. Mas eu quero deixar um dado aqui que eu descobri, inédito, desse dicionário de Cruz Alta, que eu consegui um texto de um pesquisador do Instituto Histórico e Geográfico do Uruguai, o Fernando Otocheco Caorsi, ele é um basco, que vive no Uruguai, um pesquisador, um grande pesquisador da história uruguaia, daquela presença, enfim, lá toda. E ele me mandou algumas coisas interessantes sobre a presença em Cruz Alta do Frutuoso Rivera. Rivera é o nome da cidade, no Uruguai, foi o primeiro presidente do Uruguai. Mas na época não existia Uruguai. Ele era o chefe, o comandante em chefe do Exército do Norte da Argentina. E ele invadiu o Rio Grande do Sul, em 1828. Nós tínhamos pouco tempo de vida, 3 anos de erguimento do povoado, né? E aí nem o Vidal do Pilar morava aqui no lugar. E aí aconteceu uma coisa estranha. O Rivera entra nesse lugar todo, dá um corridão nos soldados que aqui haviam, inclusive no comandante Alencastre, que você vai campo afora, você refugia em Cruz Alta e depois o Rivera vem a Cruz Alta e expulsa eles. E aí o Rivera instala em Cruz Alta uma comandância militar. E não só isso, integra o território argentino. Ou seja, Cruz Alta fez parte da Argentina. Isso é inédito. É inédito e por vários meses em 1828, de abril a dezembro. Aí assina um acordo de paz no Rio de Janeiro e o Rivera, indignado, tem que largar tudo de mão e volta para a sua região e aí cria o Estado Oriental do Uruguai. E nós não conseguimos ser incorporados oficialmente à Argentina por esse documento. Retomamos ao Brasil. Pois é, e Cruz Alta é protagonista nesse processo. Sempre, né? E é isso que eu te digo, nós estamos sempre nesse processo de loucura, assim, sabe? Porque mais adiante temos a Guerra dos Farrapos e Cruz Alta também se torna uma capital provisória, embora provisória, mas sim capital de um país independente do Brasil. Isso, legalmente é isso que se diz, né? Porque nós tivemos a Revolução Farroupilha, que dura até 1836. De 1836, com a proclamação da República pelo general Neto, da República Rio-Grandense, nós nos tornamos um país. E aí há uma guerra entre dois países, entre o Brasil e a República Rio-Grandense. Mesmo que por pouco tempo. Mesmo que por pouco tempo. Mas para efeito histórico... Para efeitos... Não, efeito legal, inclusive, porque nós tínhamos um presidente eleito, nós tínhamos uma série de coisas, moeda própria, tudo. Uma coisa muito louca. Pois é, a nossa história é riquíssima. E agora, a gente te ouvindo, e todo esse manancial de informações, né, é um desafio para a comunidade estudar, conhecer como seria importante, né, se as nossas escolas, os nossos alunos, a comunidade como um todo, as lideranças,
conhecesse isso mais aprofundadamente, se apropriasse disso, né? É muito rico. E nós tivemos alguns ensinamentos que são equivocados do passado, que se perpetuaram nas escolas. Eu vou te dar um exemplo bem claro. Falavam, inclusive está no texto do IBGE antigamente, que Cruz Alta tinha sido originária pela redução de Santa Teresa, 1630 e poucos. Mas Santa Teresa é lá em Passo Fundo, ela foi erguida naquela região de Passo Fundo, depois foi transferida para o lado de Carazinho. Então ela nunca foi aqui, tu entende? Não teve relação, na verdade. Não teve relação. Talvez a mais próxima de Cruz Alta foi a Natividade, que ficava entre Cruz Alta e Júlio de Castilhos, aproximadamente, um pouquinho para lá de Júlio de Castilhos, essa região. Ou São Carlos de Caapi, que era na cabeceira do rio Ijuí, nas nascentes do Ijuí. Ijuí grande, né? Que tem o Ijuízinho. Então é uma coisa muito maluca, porque assim, ó, a história nos oferece um prato com uma diversidade de alimentos assim muito grande, né? Nós temos que degustar, digerir, e um outro ensinamento que era equivocado era que esse Vidal do Pilar teria sido o fundador de Cruz Alta, o que é um equívoco, porque ele não vivia em Cruz Alta no momento da fundação. Com a chegada desse Rivera que eu falei agora, ele morava nas costas do Rio Jaguari, em São Xavier. Aí ele teve que fugir com a família por causa da invasão do Rivera. E depois que o Rivera sai, ele chega a Cruz Alta. Né? E aí ele se instala aqui definitivamente. Já tinha terras aqui. Mas foi ele o homem mais importante da Cruz Alta antiga, não tem dúvida. O Vidal vai ser homenageado agora, na terça-feira, na sessão histórica da Câmara de Vereadores, como o primeiro presidente da Câmara de Cruz Alta, né? Então é isso, eu acho que a gente vai redescobrindo algumas coisas, porque a história, amanhã pode chegar outro e me desmentir, né? Ou achar um outro documento que comprova o contrário, tudo bem. Por enquanto o que eu achei foi isso, né? Não é que a história seja dinâmica, mas ela tem descobertas que alteram visões, não né? há Ou informações. A história nunca é definitiva, oficial, tu sabe? Ela pode ser oficial para ser contada naquele momento, mas depois disso, né, pode ser modificada a qualquer momento. Que bom. Olha, bom, esse é um assunto que a gente falaria muito tempo, né? Não passamos pelos grandes personagens de Cruz Alta, né? Grandes nomes aí, meu Deus, né? Pierre Machado, poxa vida. Érico Veríssimo, eu descobri tantos novos que tu não faz ideia. Gente que influenciou a história brasileira. Eu vou te dar um exemplo, um general, eu não consigo me lembrar o sobrenome do general, é tanto nome. Foi ministro da Guerra do governo Vargas, né? Leite de Castro, o sobrenome dele, esse é o nome de guerra, né? José, não sei o que, Leite de Castro. Esse cara foi ministro da Guerra, influenciou os rumos do país naquele governo do Getúlio Vargas. Na primeira era Vargas? Na década de 40 e depois ainda continuou por lá, até que outro que esteve aqui em Cruz Alta por muito tempo, 5 anos, vivendo em Cruz Alta, no quartel, serviu, foi o historiador Werneck, o Werneck Sodré, que é militar também, historiador. Marxista dentro do Exército, é um grande exemplo disso aí, que ele foi, digamos assim, colocado como castigo dele foi ficar em Cruz Alta preso por 5 anos. Quase que um exílio. É um exílio, na verdade é isso. E tantas outras coisas que teríamos para falar que a gente está descobrindo e descobriu e colocamos no livro, né, como novidades assim. Muito bem, parabéns mais uma vez pelo teu trabalho. Obrigado. Parabéns. Trabalho de grande mérito e de uma riqueza imensa aí, como legado para a comunidade e principalmente, né, para a nossa história. Porque a história de Cruz Alta ela é a história também do Rio Grande do Sul, é a história do Brasil. Né? Não se pode falar da história do Rio Grande do Sul em algum momento sem estar Cruz Alta presente. Não, eu acho muito difícil. E é isso, é um presente para Cruz Alta nos 200 anos, é um livro de 600 páginas. Eu fiz, não sei se tem tempo, só Sim, é um livro obrigatório, na verdade, para todo cruzaltense. E eu fiz uma coisa que não tinha na primeira edição, naquela edição anterior, que é uma espécie de índice onomástico. Ou seja, todos os nomes que tem uma biografia ali estão citados como tu achar esse nome dentro do livro. Né? Então, entra o nome completo, João Veríssimo, como é teu segundo nome? Veríssimo Mateus. Mateus, né? João Veríssimo Mateus. Achar lá, Veríssimo, João Mateus. Então é uma forma de você conseguir, porque muita gente não encontrava os personagens às vezes. Eu disse, mas esse cara não tá aí. Eu digo, tá, e eu achava, mas eu não achei. Então eu vi que era uma necessidade, né? Então eu tô fazendo isso e vai longe essa lista lá, muito grande. Esse é um método científico, método técnico, né? De
de fazer Exato. essas relações todas. Muito bem, obrigado, Rossano. Obrigado, bom trabalho e parabéns de novo. Obrigado, eu que agradeço. Historiador Rossano Cavallari foi o nosso convidado de hoje, aqui da TV Cruzaltense. Até a próxima.